Começa agora, pela Califórnia FM. Conexão Califórnia. Conexão Califórnia. O seu informativo da hora do almoço. Apresentação Antônio Carlos e comentários de Zequinha e Joé. Conexão Califórnia. Conexão Califórnia. Pela Califórnia FM. Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao Conexão Califórnia, o seu informativo da hora do almoço, direto aqui do Estúdio Z, para você que nos acompanha na sintonia do seu rádio e para você que nos assiste pelo Facebook e YouTube. Hoje nós estamos trazendo aqui para você que nos acompanha, para você que nos ouve, para você que nos assiste, a série de entrevistas que começou na segunda-feira e termina hoje, entrevistas que marcaram aqui o Conexão Califórnia nesse período de um ano que o Conexão está no ar. Nós tivemos diversas entrevistas extraordinárias e nós separamos três, duas delas vocês já ouviram ou assistiram ontem e também na segunda-feira, e hoje, nesta quarta-feira, dia 9 de agosto, você vai acompanhar a entrevista que eu tive com o juiz da comarca de Marilândia do Sul, Dr. Gabriel. E eu quero que você acompanhe comigo e aprenda bastante também nessa entrevista. Vamos juntos nessa. Maravilha! E hoje nós temos um momento diferenciado aqui. Por quê? Porque nós já vamos entrar direto no bate-papo, direto na entrevista, porque queremos aproveitar ao máximo a visita dele aqui, Dr. Gabriel Kutiansky Gonzalez Vieira, juiz de direito, o juiz da comarca de Marilândia do Sul, que nos dá a honra da presença aqui na Rádio Califórnia FM, na manhã deste 6 de junho, terça-feira. Dr. Gabriel, seja bem-vindo ao nosso espaço. Muito obrigado, Antônio. Primeiro quero te agradecer pelo convite. Confesso que é a primeira vez que uma rádio local, né, das comarcas onde eu já atuei, me oferece esse convite para a gente estar se aproximando ainda mais da população, né? Eu falo que o fórum, na verdade, é a casa do povo, então a gente está sempre próximo ao povo, mas acho que o alcance que a sua rádio tem com esse veículo, né, de locução, que ainda acho que é o veículo número 1 ainda da população em geral para conhecimento das causas, dos casos da cidade, enfim. Então, assim, é um prazer estar aqui falando nesse seu veículo de comunicação e prazer também poder expor aqui as nossas ideias, os nossos problemas e soluções que a gente estava conversando até em off aqui para a cidade. E prazer falar não só para a população de Califórnia, mas também para as demais cidades vizinhas onde a conexão e o sinal alcançam, né? Estamos aí, prontos pro bate-papo aí, para conversar bastante. Eu fico muito feliz, doutor, principalmente porque a gente tem encontrado no Fórum de Marilândia, né, uma abertura muito grande de acesso, né, aos nossos magistrados ali, ao senhor, né, ali como juiz, e também ao Dr. Carlos Frederico como promotor público, ambos realmente com uma visão surpreendente e muito especial que cabe a nós como rádio levar à comunidade e apresentar. E o propósito da rádio é justamente esse, é poder apresentar à comunidade aqueles que fazem parte do nosso dia a dia e que às vezes para nós parecem estar tão distantes, né? Tão distantes. Exato, porque as pessoas têm essa ideia, né, de que o juiz de direito ou o promotor de justiça são dois seres inacessíveis, assim, que, putz, eu tô vendo o juiz ou o promotor porque eu tô metido em problema, eu tô em audiência, mas na verdade não é isso, na verdade é um caminho para evitar o problema. Obviamente, se existir o problema, a gente está lá para resolver. Mas assim, e a comunidade de Marilândia, ou seja, quando eu falo comunidade de Marilândia, é da comarca, né? Então, Califórnia, Rio Bom, Marilândia em si e Maior da Serra. Sim. E os demais distritos também. Assim, eles são muito, digamos, agraciados com essa questão do Judiciário e o Ministério Público estarem bem alinhados, porque eu com o Dr. Carlos Frederico, a gente tenta sempre fazer um trabalho muito alinhado. Não é uma coisa só formal, assim, quando ele precisa falar alguma coisa comigo, ele tem uma ideia, eu tenho uma ideia, um vai ao outro diretamente, a gente conversa, a ideia sair um dia, está concretizada em 2 dias. Sim. Então a gente é muito entrosado em relação a isso e eu acho que quem ganha é a população, né? Muito legal. E nós vamos começar o nosso bate-papo abrindo já aqui
o nosso link para que você possa mandar perguntas. 999691450 é o celular para você falar diretamente aqui, é só através de mensagem escrita. Não consigo atender o telefone nem mensagem de voz, mas você pode mandar perguntas se você quiser aqui no 43999691450, e eu vou pedir ao Zequinha então que, sem maiores enrolações, Zequinha, você chame para nós o Conexão Entrevista. Conexão Entrevista. E como já apresentei, hoje nós temos aqui Dr. Gabriel Kutiansky Gonzalez, é Kutiansky mesmo, falei certo, né, doutor? Isso aí. É Gonzalez Vieira, juiz de direito da nossa comarca de Marilândia do Sul. E doutor Gabriel, vamos começar o nosso bate-papo aqui falando um pouquinho sobre a nossa comarca de Marilândia do Sul. O senhor já está ali há 4 anos, o que de uma certa forma, doutor, já é surpreendente, né? Porque Sim. Geralmente nós vemos aí uma passagem, uma itinerância muito grande, né, dos magistrados na nossa comarca, né? E como é que caminha a comarca de Marilândia do Sul? Quais são os desafios que o senhor vê e também quais são as conquistas nesse período, inclusive um período que envolve aí a pandemia, né? Sim. O que também impossibilitou que esses 4 anos realmente fossem 4 anos e acabaram reduzidos a menos de 2, né? Então, fala pra gente um pouquinho aí, como é que caminha a nossa comarca, quais os desafios e também quais as conquistas que o senhor pode dizer para a comunidade que já tem caminhado bastante. Sim, eu cheguei na comarca em fevereiro de 2019, né? Já com a ideia de me estabelecer por aqui por conta eu já sabia que o fórum era muito bom, que as pessoas que lá trabalhavam eram muito boas, mas infelizmente era uma comarca, digamos, de passagem. Os juízes não ficavam muito tempo, salvo engano, antes da minha vinda para cá, o juiz que ficou mais tempo, acho que foram 2 anos e meio. Então eu cheguei em fevereiro de 2019, ou seja, já estou há 4 anos e 4 meses na comarca e pretendo ficar aqui. Eu não pretendo promover, eu já poderia estar numa comarca de entrância intermediária ou final, mas eu pretendo ficar aqui porque eu gosto realmente de trabalhar aqui. Então eu acho que esse é o primeiro ponto, assim, quando você tem um juiz que se identifica com a comarca, obviamente não que os juízes que me antecederam não tivessem esse compromisso, Sim. mas acho que quando você já tem essa perspectiva de permanecer na comarca, você já sabe que o seu parâmetro de tempo é a longo prazo. Você quer estabelecer coisas das quais você possa colher frutos, tanto para a tranquilidade de trabalho, mas tanto para você ver o resultado das suas atitudes se refletirem na comunidade. Então, por que eu digo isso? Porque quando você fica 6 meses ou 1 ano, como muitas... Porque é natural da carreira, só explicando um pouco, o juiz querer promover, o juiz querer ir para uma intermediária final. Então, acaba ficando pouco tempo numa comarca inicial, como é a nossa. Mas eu, na verdade, decidi que eu vou ficar aqui. Eu quero que as minhas ações tenham resultados para a comunidade. Não é só eu chegar ali no fórum, fazer meu trabalho, despachar o processo e acabou. E eu vejo isso muito também no Dr. Carlos, né, que representa o Ministério Público. Então, essa nossa sinergia é muito boa, porque a gente sempre quer ver o resultado das nossas ações. Então, acho que o primeiro ponto era essa questão, alta rotatividade de magistrados na comarca. Quando eu assumi aqui, o pessoal me falava que esse era um grande problema. E esse problema a gente já não tem mais, porque eu estou aqui na comarca e aqui quero permanecer. E os desafios é justamente a gente tentar regularizar a comarca na questão de número de processos. Porque quando eu assumi a comarca em 2019, tínhamos um acervo ativo de 10.500 processos. Olha. Nós finalizamos 2022, né, em dezembro, com 7.700 processos. Então tivemos uma redução muito grande, porque isso faz com que os servidores que trabalham na secretaria, e eu como magistrado, temos mais tempo para os processos que realmente estão tramitando e precisam estar tramitando, fazendo com que a gente acabe com um dos problemas que era uma das grandes críticas da população, que era a questão da demora dos processos, né? Mas assim, a demora acontece por quê? Sou um juiz, na época com 3 servidores, despachando 10.500 processos. Então, quando você faz essa divisão, é um trabalho hercúleo, realmente não tem como, os servidores já se desdobravam e tudo mais. Então, assim, quando a gente reduz para 7.700 processos, você dá uma celeridade e tem um tempo menor de duração desse processo, que é o que a Constituição determina para a gente. E recebendo feedbacks aí de advogados e partes e tal, e alguns realmente vêm me falar que já estão vendo esse efeito aí acontecer.
de processos que realmente estão andando rápido e tudo mais. Eu não sou uma pessoa muito fechada, então o advogado chega, doutor, mas tem esse processo, acaba uma audiência aqui, esse processo do meu cliente, ele está doente, não sei o que, para liberar um alvará. Então eu tenho essa abertura de entender o problema da pessoa que está por trás do processo, porque o processo é um papel, mas por trás tem uma vida. Sim. Então eu acho que essa abertura que eu dou para a população em geral, e tudo, obviamente não tem como eu ficar atendendo parte, advogado o dia inteiro. Mas assim, quando precisa falar comigo, eu sou super acessível e tudo mais, porque eu acho que a gente está ali para resolver problema, entendeu? E isso é fantástico, ouvindo da sua parte como magistrado, né? Desse seu interesse em contribuir com a comunidade. E eu falo isso assim de uma forma muito tranquila, até, como eu já me referi, pela facilidade de acesso que temos, né? Tanto ao senhor como ao promotor público. E tendo em vista aí esse avanço muito grande na questão tecnológica, que hoje nós temos tudo, né, digitalizado, tudo realmente funcionando de uma forma até mais ágil, eu imagino, né, porque facilita bastante do que o papel. A comarca de Marilândia do Sul já tem todos os processos em plataforma eletrônica, há aqueles que ainda tramitam aí em forma física. Como é que está essa situação? Não, nossa comarca é 100% digital. 100% digital. Isso é muito bom. A gente não tem nenhum processo físico mais. Eu brinco até com as pessoas quando eu vou escrever, minha letra sai horrorosa porque faz tempo que a gente não escreve, né? Porque antes eu despacho, obviamente, você podia fazer no computador e imprimia, mas muito despacho você dava à mão, né? Você escrevia. Eu cheguei no começo da carreira, assim, os 3 primeiros anos. Eu estou na magistratura, esse ano vou fazer 9 anos em dezembro. Então, assim, no começo, nos 3 primeiros anos ainda era processo físico, né? As comarcas, então eu escrevia bastante, carimbava. Mas como faz tempo que a gente não escreve, porque hoje em dia é tudo digital, aí você vai escrever um bilhetinho, alguma coisa assim, isso vai ser horrível. Mas hoje em dia, assim, é tudo 100% digital. Isso facilita muito, tanto para o nosso dia a dia quanto para os advogados, porque antes, se o processo estivesse em carga com um advogado, eu não conseguia acessar o processo, né? Mas hoje não. O advogado acessa ao mesmo tempo que o juiz, que o promotor, que a parte, enfim, o processo é público. Alguns são sigilo, mas enfim. Hoje é tudo 100% digital. Isso facilita muito, né? Isso é a questão da tecnologia resolveu um problema muito grande. Até para a questão de você conseguir mensurar prazos, porque a gente já tem a plataforma dentro do Projude, ela mede a produtividade do magistrado, ela mede o tempo médio que o processo demora na sua mesa para despachar, então você tem como colocar isso em gráficos e você até ajustar o seu trabalho para melhoria desse fluxo de processos, né? Então você consegue ver, nossa, a competência aqui, como é comarca de juízo único, então eu faço crime, civil, família e tudo, né? Então você tem como ver, nossa, a comarca aqui, essa vara aqui está precisando de uma atenção especial, essa aqui, então você tem como balancear e ajustar o seu trabalho justamente com base nessas ferramentas que um processo digital te facilita. Interessante saber que todo esse sistema também avalia, né, o desempenho do juiz e da comarca, né, na questão de... Isso é muito legal. Então, a tecnologia, na verdade, ela não veio só para facilitar e otimizar, mas também para facilitar até aí a produção, no caso do desempenho, né? Não só do magistrado, mas também do próprio servidor que atua em cada área, né? Na parte de controle, você consegue ver a produtividade da secretaria, onde você precisa fazer um ajuste. Então, eu com a nossa chefe de secretaria, Catiúcia, hoje a gente consegue colocar isso tudo no Excel, a gente tem gráfico, então a gente vê que o nosso interesse, como disse, é reduzir o acervo, pegar o que tem que ser arquivado. Então, eu consigo ver, juizado especial civil está diminuindo, o crime está diminuindo, vara civil aumentou, o que aconteceu que aumentou? Então, a gente vai analisar, a gente coloca uma lupa e vai analisar ali a vara civil o que aconteceu. Então, assim, eu acho que essas ferramentas facilitam muito o nosso trabalho e permitem a gente ter uma fotografia da realidade da comarca e atacar o problema onde realmente ele exista, né? E é interessante também na questão do trabalho dos servidores, doutor, ressaltar ali, pelo menos a Catiúcia e mais uns 2 servidores seus ali que me atenderam recentemente, e também ali na área da promotoria, vocês têm realmente uma equipe muito, muito prestativa e ao mesmo tempo que atende bem, né? Sim. Na verdade, tenho sido muito bem atendido ali nas vezes que temos o acesso àquele lugar, e isso é muito, muito legal. Sim, o pessoal né? muito atencioso, simpático, capacitado, o pessoal trabalha muito bem. E convém ressaltar e elogiar esta parte, porque críticas são contínuas e às vezes falta-se também pontuar
este outro lado, né? Porque realmente quando o senhor fala aí em quase 10 mil processos, né? Num número tão reduzido de pessoas, quer dizer, essa gente trabalha incansavelmente e continuamente, quer dizer, é uma pressão também grande, né, no exercício da função, e isso automaticamente poderia resultar aí numa postura de pessoas, né, irritadas, Sim. mal educadas, e nós vemos realmente um atendimento porque imagina, satisfatório. Sim, imagina, a gente lá no fórum tem uma equipe, obviamente, reduzida, né? Servidores são o Maurício, eu brinco que ele é o decano da comarca, que está mais de 38 anos na comarca. Olha. O Caio, a Catiúcia e a Rafaela. Né? Até janeiro tínhamos ainda a Bianca e a Ana Cláudia, mas o tribunal, a Ana Cláudia pediu exoneração e a Bianca ela foi removida para Curitiba. Então ficamos com 4 servidores. Isso nos prejudicou muito, foi uma relotação que aconteceu, enfim. Só que imagina, somos 4 servidores na secretaria e um juiz despachando no gabinete. Mas na outra ponta nós temos as centenas de advogados que existem na comarca peticionando, o próprio Ministério Público nessa parte, quando oferece denúncia e tudo mais ali, e somos em 5 pessoas para resolver esse acervo todo da comarca. Então é por isso que muitas vezes eu falo, a pessoa quer que o processo ande rápido. Ótimo, eu também quero. Quanto mais rápido andar, mais aquele processo vai ser arquivado. Sim. Só que as pessoas precisam ter essa noção de qual é a realidade da nossa comarca. A amplitude do trabalho e o trabalho número de frente de pessoas. à mão de obra que nós Sim. temos, porque infelizmente é uma realidade hoje no Paraná que as comarcas de entrância inicial, como Marilândia, elas não têm a mesma estrutura de pessoal de uma comarca final. Não adianta, porque você pode pegar, por exemplo, a Apucarana, ela tem mais de 10 servidores no Juizado Especial Cível de Apucarana, que ele tem 4.500 processos. Então veja, o Juizado Especial Cível, que são processos mais simples, eles têm 10 ou 11 servidores. Porque eu sei que 2 nossos acabaram sendo relotados para lá. Então eles têm uma realidade de 4.500 processos simples, de juizado especial, com 10, 11 servidores. Nós aqui temos o dobro de processo, chegamos a ter 10 mil, ou seja, que seria mais do que o dobro de lá seriam 9 mil, Sim. e temos menos da metade do número de servidores lá. Então as pessoas falam, mas o processo Apucarana anda mais rápido, tudo bem, mas vem analisar a realidade que tem, entendeu? Então assim, eu sei que o pessoal da secretaria é muito comprometido e eu consigo analisar justamente pelos números que a plataforma me dá. Sim. Só que quando você tenta exigir a mais do que isso, você vai estar exigindo um trabalho hercúleo da pessoa que, na verdade, você vai gerar até problema de saúde para exigir que ela dê conta de tudo aquilo ali e se desdobrar por 2, 3 servidores. E não dá. Então, assim, a gente tem que entender e as pessoas têm que entender a realidade que a gente tem de trabalho também, né? De pessoal, assim, para lidar com essa quantidade toda de trabalho. Mas a gente está conseguindo. Trabalho de formiguinha a gente vai conseguindo. E nós estamos aqui conversando e batendo um papo com o juiz da nossa comarca, Dr. Gabriel Kutianski Gonzalez Vieira, que é esta pessoa que vocês estão vendo aqui diante das câmeras e também ouvindo através do microfone, tá? É a mesma pessoa que aqui nos bastidores a gente conversava de uma forma muito legal, muito agradável, porque é uma pessoa bastante acessível. E hoje o nosso bate-papo está dentro desta situação de conversa sobre o nosso judiciário, sobre a comarca de Marilândia do Sul, e recebendo aqui de uma forma especial esta pessoa muito legal, que é o Dr. Gabriel. E nós vamos, eu só quero saber, Zequinha, por favor, você precisa me ajudar? Tem gente na linha? Tem sim, ó, tá chegando mensagem aqui, Ana Profetisa Marques, a avó Ana tá acompanhando de Califórnia, a Dirce Baquete também está acompanhando direto da Califórnia, doutor Daniel Moura Júnior, advogado lá de Apucarana, também está nos acompanhando. Deixa eu ver aqui, a Creuza também está nos acompanhando aqui e mandando mensagem. Bom dia, meninos, estou na escuta. Enfim, são essas as mensagens que chegaram aqui. Deixa eu ver, eu acho que são esses o que mandaram mensagens, Antônio Carlos. E fica aí a informação. Você pode, se quiser fazer alguma pergunta ao Dr. Gabriel. Hoje eu disse ao Dr. Gabriel que seria aí um bate-papo. Aliás, ele tem audiência daqui a pouco, por isso que nós estamos antecipando aqui a nossa caminhada, mas o Dr. Gabriel vai responder aí de forma ampla sobre vários temas, e depois, numa próxima oportunidade, nós teremos tempo aí bastante, né, para conversarmos e voltarmos e apresentarmos, como o senhor
senhor disse, é a primeira vez que o senhor está numa rádio de uma comarca que o senhor atuou, e eu espero que não seja a última, mas que o senhor possa retornar e estarmos juntos aqui. Gente, nós vamos rapidamente para o intervalo, um intervalo rapidinho, tá? 3 minutinhos e a gente já volta, não sai daí. Você está ouvindo Conexão Califórnia, o seu informativo da hora do almoço. Atenção Califórnia e região! Hiperfarma Califórnia tem o Sabadão Premiado. Compre qualquer valor na Hiperfarma Califórnia durante a semana e receba um hiper cupom para concorrer ao hiper sorteio de diversos hiper prêmios todos os sábados. Venha ser hiper com a gente. Hiperfarma Califórnia, Rua João Voltarelli 46, na Praça da Igreja Matriz. Disque Hiper Entrega, Whats 988441966. Hiperfarma Califórnia. Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? Mais do que apenas um chat robótico ou um gerente inacessível, no Sicredi você tem um gerente que também é parceiro e recebe um atendimento próximo, resolutivo, humano e digital. A maioria das contas oferecem soluções financeiras padronizadas. A melhor alternativa é ter ainda mais. No Sicredi, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Se você usa as soluções financeiras sem nenhum tipo de retorno, saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. O resultado não é bom quando é para poucos. Aqui no Sicredi, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Existe o individualismo e existe a cooperação. E ter uma conta onde o dinheiro rende um mundo melhor será sempre a melhor alternativa. Abra sua conta no Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Ô, Joé, eu tô precisando comprar umas roupas pro pessoal lá em casa. Tem os nenéns, tem também as crianças, os adolescentes e os adultos. Onde que eu compro? Casa do papai. E roupa de cama, toalha de mesa, toalha de banho, cortina, essas coisas. Casa do papai. Tá, e brinquedo pros meus priminhos? Casa do papai. E brinco, e uma corrente, e um anel pra minha mãe? Casa do papai. Tá, e material escolar e uniformes? Casa do papai. Você não tem outra resposta, não? Mas é claro que eu tenho sim. Na casa do papai você encontra tudo isso, além de um atendimento maravilhoso e uma facilidade para os pagamentos também. Ó, e você tá com dúvida? Usa o Zap. É só ligar 439-9617-6668, até eu já decorei. Ah, mas eu não gosto de ver pelo celular. Eu gosto de ver ao vivo em cores. Então vai lá pra você conferir. A loja do Professor Luizinho tem mais de 60 anos na cidade, fica na Getúlio Vargas 26, bem no centro de Califórnia. Atender com excelência. Oferecer produtos que proporcionam qualidade de vida e bem-estar. Criar ofertas exclusivas e tradição em qualidade. São alguns dos pilares que impulsionam o Grupo Panda de supermercados há mais de meio século em Califórnia e região. Com 4 lojas em Califórnia e uma em Vila Reis, o Grupo Panda é sua melhor opção na hora das compras. Grupo Panda, aqui você tem a melhor experiência de compra, porque estamos fazendo sempre mais por você. Construir um lugar pra todo dia despertar, cada sonho que vai se realizar. É sair, batalhar, pra todo dia conquistar, e a cada novo despertar comemorar. Quero agradecer, quero é viver, quero e vou comemorar, quero sonhar, realizar. Lojas Quero, fazer parte dos seus sonhos é tudo pra gente. O Dia dos Pais está chegando e você não sabe o que comprar? Na Casa do Papai, Loja 2, você encontra diversos produtos para presente e também para o seu uso pessoal. A Casa do Papai, Loja 2, tem moda masculina como camisas, calças, camisetas, camisas de serviço, blusas e jaquetas e muito mais. Tem ainda uma variedade de produtos de pesca como varas, molinetes, anzóis, linha, boias e tudo o que é necessário para uma boa pescaria. Na Casa do Papai, Loja 2, você encontra relógios de pulso, carteiras, facas, lanternas, rádios, barbeadores e muito mais.
A Casa do Papai, Loja 2, fica na esquina das avenidas Getúlio Vargas e Ponta Grossa. Visite a Loja do Cido, uma longa história em Califórnia. Você sabia que algumas doenças sistêmicas estão relacionadas à condição da saúde bucal? Nós da Max Odonto contamos com uma equipe altamente qualificada desde a recepção, uma ampla sala de espera e 2 consultórios completos para bem atender. Criamos um ambiente para que você possa se sentir bem desde o momento em que chega até o instante em que terminamos o seu tratamento. Na Max Odonto você tem um atendimento diferenciado e humanizado em que a sua satisfação é o nosso principal objetivo. Venha nos fazer uma visita e conhecer a Max Odonto Clínica Odontológica. Rua São Francisco 87, Centro, em Califórnia. Esperamos por você. Você está ouvindo Conexão Califórnia, o seu informativo da hora do almoço. Muito bem, você está acompanhando Conexão Califórnia aqui na Sintonia 87,9, Rádio Califórnia FM, a primeira do seu rádio. Hoje é terça-feira, dia 6 de junho de 2023, e nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio a visita ilustre do Dr. Gabriel Kutiansky Gonzalez Vieira, que é o juiz de direito da nossa comarca, para o nosso bate-papo, para que ele pudesse ser apresentado à comunidade também. Lembrando que você que está ouvindo aí pelo rádio, você pode também sintonizar Rádio Califórnia FM no Facebook e no YouTube, e com isso você pode ver as imagens aqui, conhecer a pessoa do Dr. Gabriel através das imagens do estúdio, tá bom? E vamos direto para o segundo bloco, segura a música e manda aí, Zequinha, vamos pro Conexão Entrevista, segunda parte. Conexão Entrevista. E hoje nós remodelamos até aqui todo esse trabalho de entrevista, diferente do que fazemos, porque o Dr. Gabriel tem audiência daqui a pouco. Mas, doutor, voltando aqui para a nossa conversa, nós até estávamos falando aqui nos bastidores sobre justamente, né, a complexidade dos processos, a quantidade de processos e toda a situação que envolve tudo isso. E muito ainda se fala e ainda se questiona aí no Brasil sobre a morosidade da justiça brasileira, né? A quantas andam realmente os processos? O senhor disse como é que está acontecendo, o quanto vocês deram celeridade, etc. O fórum continua neste mesmo processo, nesse mesmo objetivo, buscar da melhor forma possível. E existem formas aí de facilitar para que isso ande também? Sim, hoje, para as pessoas entenderem números, eu gosto de falar bastante em números. Isso é ótimo. Porque a gente tem um retrato da real situação. Então, como eu falei, hoje a gente tem 8.100 processos, a gente finalizou dezembro com 7.700, hoje temos entre 8.000 e 8.100 processos. Uhum. As 3 maiores competências, né, várias com processo, temos o Juizado Especial Cível, com 2.200 processos por aí. Sim. A Vara Cível, com 2.500 processos, e a Vara Criminal, com os seus 1.900. E o restante das outras competências tem ali sua quantidade. Então, basicamente, de 8.000 processos, 6.000 processos são entre vara criminal, vara civil e juizado especial civil. Sim. O que eu acho, e que eu acho que seria importante passar essa mensagem, infelizmente, no Brasil, a gente tem uma grande cultura do litígio. Tudo a pessoa quer processar, a pessoa ou quer em busca de um dano moral, ou às vezes brigou com o vizinho, processo vizinho por injúria, calúnia, difamação. Só que as pessoas estão perdendo a capacidade de diálogo. Sim. O fórum, eu falo, obviamente, é o nosso trabalho, a gente vai atender todo mundo, tiver um processo lá, é o meu trabalho resolver. Mas a pergunta que as pessoas têm que se fazer antes de ajuizar um processo é: realmente isso precisa de um processo, ou eu posso simplesmente conversar com a pessoa, como 2 pessoas adultas, maduras, a gente fazer as pazes ali, ou se eu fui ofendido, buscar uma compensação, ou mesmo, tudo bem, a pessoa não quer, tudo mais compensação, fala com o seu advogado, mas o seu advogado já entra em contato com o advogado da outra parte e tenta falar: doutor, não quero ajuizar esse processo, vamos resolver isso aqui antes de ir para o fórum. O fórum é o último caminho para a pessoa poder solucionar um problema, quando não tem mais solução. Porque, como eu estava te falando, na semana retrasada, fiz uma audiência de conciliação, processo 2018, da Vara de Família. Da Vara de Família não, minto, era do Juizado Especial Criminal. Foi isso, um xingou o outro na rede social. Sentamos ali, fizemos a conciliação em 5 minutos. Eu falei: então você
publica uma mensagem aí de desculpa no seu Facebook e tal, tudo bem e tal. Mas o processo durou 5 anos para as partes poderem se ver um na frente do outro e fazer um acordo. Sim. Então, assim, realmente esse processo precisava durar 5 anos? Não precisava. E temos muitos outros, vara de família principalmente, processo de 2020, aí vai ter audiência de conciliação em 2022. E aí chega lá, não, mas tudo bem, então vamos propor isso aqui, tá bom, tanto de pensão alimentícia, tá bom, acaba aqui. Mas realmente esse processo precisava estar 2 anos tramitando, ou bastaria um advogado falar com o advogado da outra parte, ou a própria mulher falar com o pai da criança, ou o pai da criança com a mãe da criança, propor ali alimentos e tal. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que resgatar a capacidade do diálogo. Porque antes mesmo de eu julgar um processo ali, a depender da competência, eu tento estimular esse diálogo. Eu não quero que, obviamente, entenda, mas ele não quer que tenha processo no fórum. Não, tudo bem, se tiver processo, que tenha. Mas as pessoas conversaram antes, dialogaram antes, tentaram solucionar isso que a gente fala extrajudicialmente, porque não é tudo que precisa ir para o fórum, entendeu? Mas, infelizmente, no Brasil a gente tem essa ideia, como eu venho falando, acabou a luz na cidade. Dia seguinte são 300 processos no juizado especial civil querendo processar a Copel. E assim, não adianta as pessoas acharem e ter essa falsa ilusão de que tudo gera dano moral, porque não gera. Então assim, isso... E aí a pessoa tem que entender o seguinte, chegando 300, 400 processos a mais no fórum, esses processos vão ter a atenção dividida com os outros 8 mil que já existiam lá e vão fazer com que os processos demorem mais ainda. Então, assim, a população tem uma grande importância na participação também para fazer com que os processos andem mais rápido, a partir do momento que elas entendem que não é tudo que precisa ser ajuizado. O Brasil é um dos países com maior número de processos em Suprema Corte, por exemplo. Você vai nos Estados Unidos, não são todos os processos que podem chegar na Suprema Corte. No Brasil você vê a quantidade, são milhares de processos no Supremo. Quando você desce para as outras instâncias, então você pega uma comarca inicial ou final, que a gente chama de primeiro grau, o número é alarmante, porque todo mundo quer processar, entendeu? Então, assim, eu acho que isso parte, obviamente, da gente precisar de uma estrutura grande do fórum para dar agilidade a esse processo, mas também parte da população de ter que mudar essa ideia de que tudo precisa de processo. Conversem mais. Sim. Entendeu? Brigas familiares ali diversas a gente tem para dividir bens, essas coisas. Conversem, resgatem a capacidade de diálogo. E não vale a pena você, quando ajuiza um processo, você fica ali 3 anos com aquele negócio, aquele aperto no peito ali, de você saber que tem um processo rolando, aquela angústia, será que tá andando, será que não dá, vou ligar para um advogado e tudo mais. Isso gera um desgaste psicológico também. Então as pessoas precisam dialogar mais, entendeu? E é interessante a sua colocação de se pensar claramente que o fórum é o último recurso, né? Não se resolveu, aí sim vamos partir para esse processo e tudo mais, né? Tem gente na linha, Zequinha? Tem sim, ó, a Maria Regina Rodrigues está acompanhando a gente, ela diz que mora em Califórnia, mas trabalhou 36 anos lá em Marilândia do Sul, tá bom? E tá mandando aqui um bom dia para nós também, eu acho que são esses aí que estão por enquanto. Obrigado, Zequinha. E olha só, ainda dentro desse, se você tem pergunta, manda sua pergunta aqui, nós fazemos a pergunta aqui para o Dr. Gabriel também. Agora, vamos para alguns... eu ia perguntar sobre a demanda, mas o senhor já falou que qual é a maior demanda do fórum, né? Agora, qual é a visão? Aí, quando eu pergunto a visão, é deste juízo, não somente do senhor em específico como pessoa, mas o senhor, claro, se quiser falar a respeito, sobre a violência doméstica, as agressões domésticas sofridas por muitas mulheres, sejam físicas, psicológicas ou até mesmo moral, que nós temos visto aí uma escalada muito grande nesta área. E o senhor estava falando aí referente à questão dos problemas familiares, mas voltando aqui para este ponto em específico, né, a violência da mulher, né? Como é que o juízo da nossa comarca tem tratado dessa questão? Até conversando recentemente com Dr. Carlos, ele mencionava sobre alguns lugares no estado, eu não me lembro se também do TJ, que tinha um processo aí também de tratamento para esses maridos agressores, que geralmente, né, a maioria é marido de agressor, volta e meia te dá uma notícia de mulher agressora, mas geralmente é marido. Mas assim, como é que é a sua visão a respeito desse tema em específico, doutor? Certo, inicialmente, é claro que esse cenário de violência doméstica é lamentável, ainda que a gente tenha
o implemento, né? Tivemos em 2006 o implemento da Lei 11.340, que é a famosa Lei Maria da Penha. Essa Lei 11.340, ela veio justamente para coibir essa questão da violência doméstica, mas isso, claro, gerou-se um freio na questão da violência doméstica, mas infelizmente ainda acontece muito. Então, para novamente trazer números, assim, sem medo de errar, eu acho que a cada 10 processos da vara criminal ou do juizado especial criminal que temos hoje na comarca, a cada 10 processos, sem medo de errar, 4 pelo menos são de Maria da Penha. Nossa, a cada 10? A cada 10. Ou seja, 40%, 40% é violência doméstica. A cada 5 audiências que eu faço no dia, 2 ou 3 são violência doméstica. É agressão, é ameaça, é incrível. E o grande fator, por isso que eu digo assim, não adianta simplesmente a gente ficar julgando esses processos, obviamente está lá, vou julgar, mas a gente precisa entender a causa desse problema, matar o problema na raiz. E identificando esse problema nessas conversas que a gente tem, o Dr. Carlos, né, a gente identificou que, na verdade, como todas as comarcas, o problema das agressões contra a mulher, o problema é o álcool. É bebida alcoólica. O grande responsável aí é o álcool. É o álcool. Então, assim, geralmente, é só você pegar, por exemplo, os números dos nossos plantões. Geralmente, os maiores casos de Maria da Penha acontecem no final de semana. Que é quando o cara vai lá, ele bebe sua cervejinha na sexta, bebe no sábado, isso aqui, volta bêbado pra casa. A gente brinca que lá no boteco ele é um gatinho. Fica lá quieto, isso aqui. Chega em casa, ele quer virar um leão. Aí agride a mulher e tal. E é lamentável, vergonhoso. E a gente precisa atacar essa causa desse problema, que é o álcool e essa questão do marido agressor. Então, eu e o Dr. Carlos, a gente vai implementar na comarca, a gente está em vias de conversar como é que a gente vai fazer essa engrenagem para tratar a questão de alcoolismo desses maridos. Então, agrediu a esposa, você vai ser obrigado a comparecer a 8 sessões no fórum, no sábado, um horário que não atrapalha a rotina de trabalho, para sessões, conversas com o psicólogo e tudo mais, e na presença de outros agressores. É justamente para coibir esse tipo de atitude e para mostrar, você vai ter que enfrentar outros agressores e ver o quão vergonhosa é essa conduta que você teve de agredir sua mulher. Interessante. E esse é um projeto que já existe em outras comarcas, só que a gente precisa estruturar isso com o conselho da comunidade também, porque exige a contratação de uma advogada, de uma psicóloga e uma advogada também, eventualmente para um horário extraturno, porque, enfim, se precisar ali no sábado, alguma questão. Mas exige-se uma estrutura de pessoas e de material para a gente fazer isso acontecer, né? Então, assim, participar de cursos também, eles vão ter que participar de cursos para entender o porquê que não se deve agredir e tudo mais. Então, assim, porque as comarcas que implementaram esse tipo de atividade, o índice de reincidência é abaixo de 5%, ou seja, que interessante. O marido que agrediu a esposa e teve que se submeter a esse curso, a essa palestra e tudo mais, ele não voltou a agredir mais a esposa, né? Então, assim, é uma questão que a gente precisa implementar isso, porque o grande problema é o alcoolismo desses agressores, chegam em casa bêbado e tudo mais e acabam agredindo a esposa. Assim, é lamentável, é vergonhoso, mas a gente precisa atacar essa causa e a gente está com esses projetos em mente. E é interessante porque esse projeto em si, ele é muito valoroso, né? Porque haja vista a questão, por exemplo, do sistema carcerário brasileiro, né? O sistema carcerário brasileiro, ele não recupera o indivíduo, né? O indivíduo acaba saindo de lá ainda muitas vezes mais terrível do que era, né? Mas recentemente estava vendo a referência da nossa penitenciária em Piraquara com os trabalhos, né, que são desenvolvidos em várias áreas, a capacitação, né, para diversas profissões, o próprio estudo que o indivíduo é levado a fazer, e isso favorece também a sua pena e tudo mais. Quer dizer, eu creio que a questão não é só varrer realmente, botar o indivíduo na cadeia ou puni-lo, mas esse ponto, tentar ajudá-lo a reverter essa situação, é extraordinário, né? Sim. E quem dera todos pudessem ter uma visão em relação a isso, né? Você está ouvindo Conexão Califórnia, o seu informativo da hora do almoço. Ô Joé, eu tô precisando comprar umas roupas pro pessoal lá em casa. Tem os nenéns, tem também as crianças, os adolescentes e os adultos. Onde que eu compro? Casa do papai. E roupa de cama, toalha de mesa, toalha de banho, cortina, essas coisas. Casa do papai. Tá, e brinquedo pros meus priminhos?
Casa do papai. E brinco, e uma corrente, e um anel pra minha mãe. Casa do papai. Tá, e material escolar e uniformes? Casa do papai. Você não tem outra resposta, não? Mas é claro que eu tenho sim. Na casa do papai você encontra tudo isso, além de um atendimento maravilhoso e uma facilidade pros pagamentos também. Ó, e você tá com dúvida? Usa o Zap. É só ligar. 439-9617-6668, até eu já decorei. Ah, mas eu não gosto de ver pelo celular. Eu gosto de ver ao vivo em cores. Então vai lá pra você conferir. A loja do professor Luizinho tem mais de 60 anos na cidade, fica na Getúlio Vargas 26, bem no centro de Califórnia. Você sabia que algumas doenças sistêmicas estão relacionadas à condição da saúde bucal? Nós da Max Odonto contamos com uma equipe altamente qualificada desde a recepção, uma ampla sala de espera e 2 consultórios completos para bem atender. Criamos um ambiente para que você possa se sentir bem desde o momento em que chega até o instante em que terminamos o seu tratamento. Na Max Odonto você tem um atendimento diferenciado e humanizado em que a sua satisfação é o nosso principal objetivo. Venha nos fazer uma visita e conhecer a Max Odonto Clínica Odontológica. Rua São Francisco 87, Centro, em Califórnia. Esperamos por você! O Dia dos Pais está chegando e você não sabe o que comprar? Na Casa do Papai, Loja 2, você encontra diversos produtos para presente e também para o seu uso pessoal. A Casa do Papai, Loja 2, tem moda masculina como camisas, calças, camisetas, camisas de serviço, blusas e jaquetas e muito mais. Tem ainda uma variedade de produtos de pesca como varas, molinetes, anzóis, linha, boias e tudo o que é necessário para uma boa pescaria. Na Casa do Papai, Loja 2, você encontra relógios de pulso, carteiras, facas, lanternas, rádios, barbeadores e muito mais. A Casa do Papai, Loja 2, fica na esquina das avenidas Getúlio Vargas e Ponta Grossa. Visite a Loja do Cido, uma longa história em Califórnia. Atender com excelência. Oferecer produtos que proporcionam qualidade de vida e bem-estar. Criar ofertas exclusivas e tradição em qualidade. São alguns dos pilares que impulsionam o Grupo Panda de supermercados há mais de meio século em Califórnia e região. Com 4 lojas em Califórnia e 1 em Vila Reis, o Grupo Panda é sua melhor opção na hora das compras. Grupo Panda, aqui você tem a melhor experiência de compra, porque estamos fazendo sempre mais por você. Construir um lugar pra todo dia despertar cada sonho que vai se realizar. É sair, batalhar pra todo dia conquistar e a cada novo despertar comemorar. Quero agradecer, quero é viver, quero e vou comemorar, quero sonhar, realizar. Lojas Quero fazer parte dos seus sonhos é tudo pra gente. Atenção Califórnia e região! Hiperfarma Califórnia tem o Sabadão Premiado. Compre qualquer valor na Hiperfarma Califórnia durante a semana e receba um hiper cupom para concorrer ao hiper sorteio de diversos hiper prêmios todos os sábados. Venha ser hiper com a gente. Hiperfarma Califórnia, Rua João Voltarelli 46, na Praça da Igreja Matriz. Disque Hiper Entrega, Whats 988441966. Hiperfarma Califórnia. Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? Mais do que apenas um chat robótico ou um gerente inacessível, no Sicredi você tem um gerente que também é parceiro e recebe um atendimento próximo, resolutivo, humano e digital. A maioria das contas oferecem soluções financeiras padronizadas. A melhor alternativa é ter ainda mais. No Sicredi, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para suas necessidades. Se você usa as soluções financeiras sem nenhum tipo de retorno, saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio.
é dono dela. O resultado não é bom quando é para poucos. Aqui no Sicredi, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Existe o individualismo E existe a cooperação. E ter uma conta onde o dinheiro rende um mundo melhor, Será sempre a melhor alternativa. abra sua conta no Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Você está ouvindo Conexão Califórnia, o seu informativo da hora do almoço. E aproveitando, falando de violência, o nosso tempo com o senhor está acabando, que o senhor tem audiência. Recentemente, em um dos seus despachos, bem recentemente, o senhor afastou um professor de sala de aula e do exercício da sua função. Eu achei muito brilhante a atitude, em razão do mesmo ter cometido assédio sexual com uma jovem, uma aluna de 15 anos de idade. Como é que o senhor e o juízo da nossa comarca vê essa situação também, que é outra situação que nós vemos que tem crescido a passos largos, até em função da própria situação das redes sociais, da internet, dos diversos contatos que acontecem por lá e em todos os sentidos, não especificamente só na escola, né? Mas como é que vocês estão enxergando, como é que vocês têm visto essa questão? Certo, a gente não pode, eu não posso, como magistrado, fazer comentários sobre o processo em andamento específico desse processo. Mas assim, a ideia por trás disso, acho que principalmente é passar a mensagem de que hoje dificilmente você esconde um crime. Então assim, seja o professor ou se outros fazem isso ou estão pensando em fazer ou têm isso em mente, fica o recado de que a gente vai pegar. A gente não vai tolerar, pelo menos na nossa comarca, esse tipo de atitude, e a gente, se tiver à frente disso, obviamente vai ter o processo regular para ver se realmente aconteceu isso, merece ser absolvido ou condenado, enfim, isso é outra questão. Mas a questão a gente vai proteger nossos adolescentes, nossas crianças contra esse tipo de assédio. Seja de um professor, ou seja dentro de uma empresa, ou seja qualquer outro ambiente. Chegou ao nosso conhecimento alguma atitude dessa, a gente vai adotar uma providência firme em relação a isso. Porque hoje em dia, como eu falei, hoje em dia fica tudo registrado. É celular, conversa de Facebook e tudo mais. Então, se a vítima realmente quiser denunciar, ela vai denunciar. A gente está aberto a isso, receber esse tipo de denúncia e tudo mais, Ministério Público, Delegacia de Polícia Civil, e a gente vai apurar isso e vai, na casa, os órgãos de investigação, né? Porque eu, como magistrado, eu não investigo. Mas aí, chegando ao meu conhecimento, sendo necessário uma atitude firme, eu vou ter a caneta firme ali para afastar, ou eventualmente, se durante o processo ficar comprovado que aconteceu, realmente condenar e tudo mais. Porque esse tipo de atitude não pode acontecer. As pessoas ainda estão achando que a gente vive lá na época de 1970, 80, que ninguém sabia de nada e tudo mais. Porque hoje, por exemplo, já trazendo aqui um paralelo, mas também, infelizmente, a gente tem muitos casos de estupro de vulnerável. E muitos desses agressores, quando a gente vai ver, eles têm 70 anos, 60 e poucos anos. Porque a gente sabe, culturalmente, lá atrás, em fazendas, se fazia muito isso e tal, só que as pessoas têm que entender que os tempos mudaram. Hoje em dia fica fácil de você pegar isso por provas, câmeras e tudo mais. Então, assim, eu acho que esse processo, como eu falei, não posso falar dele especificamente, mas situações como essa, se acontecerem, a gente vai estar pronto para atuar de forma firme ali, porque a gente não vai admitir esse tipo de coisa. E isso é brilhante porque realmente dá à comunidade essa sensação de segurança e principalmente daquele pensamento de impunidade, né? A gente vai atuar. Aqui realmente a atuação é no sentido realmente de punir, principalmente por ser essas duas situações, tanto a questão do assédio como a própria prática em si do estupro de vulneráveis, que é um dos pontos também que a gente tem trazido nas notícias aqui, inclusive observando isso que o senhor falou, a idade daqueles que praticam, né? O que é preocupante, né? E as pessoas têm que denunciar. As mães virem uma mensagem ali no celular, elas têm que ficar vigilantes, porque hoje em dia essas ameaças de assédio são mais de qualquer canto, entendeu? A gente na internet pedindo para mostrar foto, pode ser um professor, ou um tio, ou um familiar, alguma coisa. Então as pessoas têm que ficar vigilantes
e saber que esse tipo de situação não é deixar para lá, só bloquear a pessoa no WhatsApp. Se você bloqueia a pessoa no WhatsApp, não denuncia esse agressor, ele pode fazer isso com outra criança depois. Certamente. Entendeu? Você, então, indiretamente vai acabar expondo uma outra criança às garras, digamos assim, desse agressor. Então, assim, mas só aconteceu uma vez, eu bloqueei do WhatsApp. Não, tira um print disso, manda para a delegacia ou para o Ministério Público, eles vão fazer a investigação pertinente e a gente vai apurar isso. Mas assim, não dá para deixar para lá, entendeu? Porque essa atitude é grave. E os danos psicológicos para as crianças ou adolescentes com esse tipo de conduta, assédio ou estupro vulnerável, eles são eternos. As crianças precisam passar por acompanhamento psicológico e tudo mais. Só que assim, isso marca realmente a vida da pessoa, isso gera transtornos para a pessoa. Então assim, quando uma pessoa não sabe que isso aconteceu e não denuncia, entendeu? Seja, você viu um colega de trabalho fazendo, ou um professor viu um outro professor fazendo alguma coisa, denuncia, porque se você não denunciar, esse camarada vai continuar fazendo isso contra outras pessoas. Está dando oportunidade para que ele se sinta livre para continuar agindo. Exatamente. Né? Ainda antes de partir para a pergunta que eu gostaria de ouvir um pouquinho, mas ainda pensando na questão de adolescentes, de menores, drogas e menores de idade. Né? Isto é um problema bastante preocupante e, ao mesmo tempo, ele tem uma extensão muito grande na nossa sociedade. Doutor, pensando no nosso espaço, comarca de Marilândia, né? 4 municípios que somos juntos aí, 40 mil habitantes, né? Como que nós podemos solucionar esse sistema aí, né, crônico, que tem realmente feito com que o menor de idade acabe sendo o instrumento para espalhar as drogas pela cidade e, digamos, entre aspas, viver na impunidade. Sim, é um problema assim, antigo, não é novo no país inteiro isso. Sim, sim. E eu acho que assim, muito se fala, educação. É óbvio que todo mundo sabe que a saída para esse problema, a solução para esse problema é educação. Mas as pessoas não conversam qual seria então o modelo de educação para isso. E eu, assim, sendo bem breve, eu acho que 2 frentes poderiam, até a título de ideia aí para a nossa Secretaria de Educação, que eu acho que resolve muito, porque isso, Antônio, em conversas que eu sempre tive com meus pais quando me explicavam como que era o sistema de educação na escola antigamente. E é simples, era um sistema integral de educação. A criança chega às 7 da manhã na escola, vai sair 5 da tarde. Nisso, você resolve um problema que é a questão do ócio da criança ali ficar na rua. Porque você pega uma criança que estuda às 7, sai do colégio meio-dia ou 1 da tarde, ela tem a tarde inteira livre, ou seja, na rua, fazendo algum tipo de atividade. E a criança que estuda à tarde, entra meio-dia, sei lá, sai às 5, sai às 6, ela tem a manhã inteira ali no ócio fazendo nada. Sim. Só que, na nossa realidade econômica, a gente sabe que os pais saem para trabalhar às 6, 7 da manhã, não tem condições de cuidar do filho o dia inteiro. Ele tá ali na empresa, tá ali, sei lá, pega 8 horas da manhã no trabalho, sai às 4, 5 da tarde, né? Considerando aí uma jornada de 8 horas de trabalho por dia, se ele entra às 8, ele sai às 16 horas. Ou seja, de meio-dia às 4, quem que ficou vigilante pelo filho dessa pessoa? Ela ficou na rua. Quais são as companhias dessa criança ou desse adolescente na rua? Ninguém sabe, porque faz uma amizade na rua, faz ali, a gente sabe que muitas questões de droga começam assim com essas amizades fora de casa. Eu não tenho dúvida de que as pessoas dão uma educação adequada para os filhos dentro de casa, mas o problema e quando não existe essa vigilância sobre a criança? Quem que está olhando essa criança? Então, quando você tem essa questão da educação em tempo integral, a criança ela vai estar com vigilância das 7 da manhã às 5 da tarde, ou que seja às 6 da tarde. Ela vai sair da escola, ela vai direto para as mãos do pai, e o pai vai continuar essa vigilância. A criança não vai ter esse tempo de ócio nas ruas, com a mente livre lá para fazer bobagem e tudo mais. Além disso, você garante o maior tempo de contato dessa criança com a educação, que ela vai estar na escola o dia inteiro. E, além disso, você garante também um problema que, infelizmente, a gente sabe que existe em algumas cidades mais humildes e tudo mais, que é a questão de alimentação. A criança vai ter acesso a café da manhã, almoço e lanche da tarde ali. Ou seja, você está garantindo maior tempo de educação, uma alimentação adequada para a criança e você está exercendo uma vigilância constante sobre essa criança, evitando que ela fique nas mãos aí de criminosos que botam o adolescente para vender droga e tudo mais.
Então, acho que isso é uma coisa, educação em tempo integral. Ponto. Aí vão falar, tá bom, mas como que você vai garantir que essa criança vá acessar os bancos da escola? Que ela vai estar na escola? É mais simples ainda. Se você vir uma criança na rua de 7 da manhã às 6 da tarde, você sabe que está errado, que ela deveria estar na escola. Então você consegue espalhar fiscais pela cidade, ainda mais na nossa comarca, que são cidades pequenas. Sim. São fiscais, voluntários ou tudo mais. A pessoa que está lá aposentada, queria fazer alguma coisa para ajudar a comunidade. Seria digamos, fiscal da educação. Ela vai lá e fala, meu filho, vem cá, você não está na escola por quê? Chama o conselho tutelar, quem é o pai dessa criança aqui? Por que ele não está na escola? E leva essa criança para a escola. Deveria falar, você deveria estar na escola. Pega ela, leva para a escola, deveria estar na escola. Então você colocando aí, resumindo, uma educação em tempo integral com fiscais para exercer esse controle do porquê da criança não estar na escola, eu acho que você reduz esse risco de exposição dessas crianças ao mundo das drogas. Interessante. Entendeu? Só que assim, eu nunca vi isso sendo debatido em lugar nenhum. Se você fala educação, tá bom, mas a gente tem que discutir, mas de que forma essa educação vai ser inserida para resolver esse problema, entendeu? Então assim, como que você vai colocar um moleque exposto ao mundo das drogas se ele está na escola de 7 às 6, ele sai da escola, o pai sai do trabalho e busca ele? Ah, mas tem final de semana. Final de semana ele tá com a família. Em que momento que esse menino vai ser desviado, entendeu? Sim. Ah, mas aí se ele não for pra escola. Não, mas você tem uns fiscais lá que vão falar, ó, por que esse pai aqui não mandou o moleque pra escola? O pai tem que chegar, antes de ir pro trabalho, deixa o seu filho na escola, leva ele pra escola, e da escola ele não vai poder sair, porque tem um portão e tudo mais. E aí quando sai acabou o horário lá do trabalho, ele busca o filho, então não tem nem como. Ele tem que levar o filho para a escola. Mas o pai é responsável. Então a gente vai atuar em cima desse pai aqui. Mas o problema é, o que o pai vai fazer se a escola é de 7 a meio-dia? Aí o menino sai de casa, vai pra rua, fica na rua, fica em casa fazendo a gente não sabe o quê. Tem internet, tem celular, que é um perigo. Então assim, eu acho que é isso. Educação em tempo integral e fiscais dessa frequência das crianças da escola. E é possível, o senhor pensa, unir as forças do Poder Judiciário, da Promotoria Pública, com esta nossa comunidade para tentarmos alavancar um bate-papo, um debate, alguma coisa a respeito desse assunto? Sim. Não esperando que isto venha lá de cima, que venha do governo do estado, que venha do governo federal, mas que a própria comunidade possa desenvolver algum tipo de prática nesse sentido? Sim, desenvolve um projeto piloto, não precisa ser uma testagem logo de uma vez em todas as escolas. A gente pega aí uma escola, tenta desenvolver esse projeto piloto em uma e depois replica após um ano ou após alguns meses, falar, deu certo, também vamos replicar. Óbvio que isso vai ter aumento de custos para o município, né? Porque você vai ter mais tempo ali, você tem que fazer mais licitação para compra de alimentos, maior carga horária de professores e tudo mais. Mas assim, obviamente que eu acho que dá para fazer um teste, pelo menos com uma escola ou com 2 escolas aí, e fazer esse teste. A gente está aberto para conversar sobre isso, entendeu? Falar, então como que o Judiciário e o Ministério Público vão ajudar a gente nessa questão aí com os fiscais da educação, de ser compulsório? Como que vai ser a digamos, entre aspas, punição para o pai ou para a mãe que não levou o filho para a escola antes de ir para o trabalho, entendeu? Ah, mas se não tiver condições de levar para o trabalho, a gente coloca pessoas que podem ajudar nisso, de ir lá buscar a criança e levar para a escola. Então, assim, a gente está aí aberto para qualquer ideia, porque a gente não consegue, como eu disse, ainda tem uns processos do fórum para resolver, a gente não consegue abraçar o mundo com a mão. Não, mas dúvida. Essas ideias, são fáceis de implementar, entendeu? E quando existe, doutor, mas aí é que eu tenho dialogado muito com o promotor público, o doutor Carlos, justamente sobre esta questão. O que a gente encontra hoje aqui, na nossa comarca de Mariana do Sul, falando-se em Poder Judiciário, é um fórum, né, tanto a partir do seu juiz como do seu promotor, que estão abertos a esse diálogo. E há uma outra situação, que foi o que o senhor se referiu aqui logo no começo. Estou aqui há 4 anos, não tenho planos de sair. Quer dizer, isto dá também à comunidade aquela confiança de acreditar que juntos podem ser produzidos projetos que auxiliem, porque na verdade... E de continuidade dos projetos. Sim. O que acontece? Parece incrível, mas quando existe este apoio, né, do Poder Judiciário a esses trabalhos, a esses projetos, eles se fortalecem muito mais. Tem uma chancela maior. Né? Eu vou dizer aqui, por exemplo, do grande exemplo, que é a pergunta de agora, e para quem está chegando agora, você está acompanhando aqui
a entrevista com o Dr. Gabriel, juiz da comarca de Marilândia do Sul, há 4 anos aí atuando. E nós temos gente na linha, Zequinha, só para saber aqui, antes da última pergunta. Tem sim, ó. Vamos mandar um abraço pro Hugo Bernardo, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Califórnia, que está com a gente. A Vânia Alves, assistente social, também está com a gente. O Evair Silva também está acompanhando com a gente aqui o nosso bate-papo. E temos o Ronaldo Simples aqui também, que vai fazer uma pergunta aqui, ele perguntando sobre explanar um pouco a diferença das competências do promotor de justiça e do juiz. Percebe que a comunidade tem essa dúvida, inclusive eu. Então acho que já pode, antes da sua última pergunta. Então vamos lá, doutor. O seu tempo esgotou. Agora é o senhor aqui, né? Agora a minha preocupação é o senhor, que nós não temos aqui. A pergunta aqui é o seguinte, diferenças para que a comunidade, já que só para explicar, o Ronaldo, ele é o secretário do Conselho de Segurança da cidade. Um pouco sobre a diferença das competências. Qual é a competência do promotor de justiça e qual é a competência do juiz, para que a comunidade possa entender? Boa pergunta, pertinente. Certo, vamos lá. Existem várias diferenças, né? Mas basicamente, o juiz, ele vai julgar os processos que são colocados à mesa dele, e a gente tem a questão do que a gente chama de inércia, né? O princípio da inércia, ou seja, eu não posso investigar um crime. Por quê? Porque depois eu vou julgar esse crime. Sim. Então eu não posso ao mesmo tempo investigar e julgar. Quem que faz essa atividade? Tanto o Ministério Público, né, na pessoa do promotor de justiça, ou o delegado de polícia civil. Que vão investigar e falar, olha só, o delegado lá investigou isso, estou falando na área criminal, depois a gente vai para as outras áreas. Então o delegado investigou, gerou-se inquérito, falou, realmente tem disso aqui de autoria e materialidade que existe um crime. Oferece para o promotor de justiça esse inquérito, o promotor de justiça, olha, realmente teve um crime, oferece uma denúncia. Vai ter todo o processo, mas vai chegar para mim, eu recebo a denúncia ou não, eu tenho instrução, audiência, eu vou lá julgar esse processo. Beleza, eu não posso ir investigar o crime, né? Então a gente chama essa questão da inércia, e se eu tenho notícia de um crime, eu tenho que apresentar para o delegado de polícia ou promotor de justiça para eles investigarem. E essa é uma das atividades. Fora da atividade judicial, ou da parte criminal, quer dizer, a gente tem a questão extrajudicial, ou seja, o promotor de justiça, ele atua muito também, não só na parte de apresentar, oferecer processo e tudo mais. Então ele pode fazer termos de ajustamento de conduta, né? Então falar, teve um desmatamento aqui, tudo mais, vai gerar processo, vamos resolver isso aqui, assina um termo de ajustamento de conduta de que você vai recuperar essa área, vai pagar X de indenização e vai morrer aqui. E não sobe para o juízo. E não sobe para o juízo e acabou ali. Questões de envolvimento com órgãos da comunidade, tanto o juiz quanto o promotor podem ter, Conselho de Segurança, Conselho da Comunidade, enfim, qualquer atuação dessa, o juiz pode estar atuando também com o promotor de justiça. Vamos ver na questão de aparelhamento de órgãos da assistência social e tudo mais. O promotor pode correr atrás, como correr a questão de doação de som, consegue, tudo mais, pode ter essas ideias, e com o juiz eu chego lá e autorizo. Então, basicamente, o juiz ele vai julgar os processos, ele vai... e tem áreas que, por exemplo, o promotor não atua. Então, por exemplo, um processo de indenização do dano moral, por exemplo, o promotor de justiça não atua. Né? Ele atua basicamente nas áreas de interesse coletivo, ou individual, por exemplo, quando tem infância, quando tem criança, adolescente envolvido, e na área criminal, né? Áreas de então, processo de improbidade administrativa. Um prefeito da cidade X é suspeito de ter desviado verba dos cofres públicos e tudo mais. Então, gera-se um inquérito civil, o promotor de justiça vai fazer a investigação disso, se teve esse desvio ou se não teve, vai juntar as provas que ele acha pertinentes e vai ajuizar uma ação de improbidade administrativa. Aí sim, vem para mim, eu vou despachar, mandar citar lá o tal do prefeito, para ele apresentar a defesa dele e tudo mais, e no final, entendendo que existem provas para condenação, eu vou julgar essa ação de improbidade administrativa. Então, assim, o promotor de justiça, ele tem, eu acho, mais a flexibilidade por conta dessa questão do princípio da inércia e da imparcialidade que o juiz tem. Eu não posso me envolver com o caso ali antes dele virar um processo, mas porque eu vou julgar ele. A gente brinca que o juiz tem que ficar na cadeira lá esperando o processo chegar. Mas o promotor, ele tem mais essa liberdade de conversar, tentar resolver antes de gerar um processo e tudo mais, que o juiz não tem. Entendeu? A atividade do juiz, ela começa a partir do momento que alguma causa é judicializada. O promotor de justiça, ele pode atuar fora da parte judicial, né? Tentando buscar um acordo ali entre as partes, ou essa questão de recuperação de meio ambiente e tudo mais, que não precisa ser judicializada, entendeu? Você está ouvindo
Conexão Califórnia, o seu informativo da hora do almoço. Ô Joé, eu tô precisando comprar umas roupas pro pessoal lá em casa. Tem os nenéns, tem também as crianças, os adolescentes e os adultos. Onde que eu compro? Casa do papai. E roupa de cama, toalha de mesa, toalha de banho, cortina, essas coisas. Casa do papai. Tá, e brinquedo pros meus priminhos? Casa do papai. E brinco, e uma corrente, e um anel pra minha mãe? Casa do papai. Tá, e material escolar e uniformes? Casa do papai. Você não tem outra resposta, não? Mas é claro que eu tenho sim. Na casa do papai você encontra tudo isso, além de um atendimento maravilhoso e uma facilidade pros pagamentos também. Ó, e você tá com dúvida? Usa o Zap. É só ligar 439-9617-6668, até eu já decorei. Ah, mas eu não gosto de ver pelo celular. Eu gosto de ver ao vivo em cores. Então vai lá pra você conferir. A loja do professor Luizinho tem mais de 60 anos na cidade, fica na Getúlio Vargas 26, bem no centro de Califórnia. Você sabia que algumas doenças sistêmicas estão relacionadas à condição da saúde bucal? Nós da Max Odonto contamos com uma equipe altamente qualificada desde a recepção, uma ampla sala de espera e 2 consultórios completos para bem atender. Criamos um ambiente para que você possa se sentir bem desde o momento em que chega até o instante em que terminamos o seu tratamento. Na Max Odonto você tem um atendimento diferenciado e humanizado em que a sua satisfação é o nosso principal objetivo. Venha nos fazer uma visita e conhecer a Max Odonto Clínica Odontológica. Rua São Francisco 87, Centro, em Califórnia. Esperamos por você! O Dia dos Pais está chegando e você não sabe o que comprar? Na Casa do Papai, Loja 2, você encontra diversos produtos para presente e também para o seu uso pessoal. A Casa do Papai, Loja 2, tem moda masculina como camisas, calças, camisetas, camisas de serviço, blusas e jaquetas e muito mais. Tem ainda uma variedade de produtos de pesca como varas, molinetes, anzóis, linha, boias e tudo o que é necessário para uma boa pescaria. Na Casa do Papai, Loja 2, você encontra relógios de pulso, carteiras, facas, lanternas, rádios, barbeadores e muito mais. A Casa do Papai, Loja 2, fica na esquina das avenidas Getúlio Vargas e Ponta Grossa. Visite a Loja do Cido, uma longa história em Califórnia. Atender com excelência. Oferecer produtos que proporcionam qualidade de vida e bem-estar. Criar ofertas exclusivas e tradição em qualidade. São alguns dos pilares que impulsionam o Grupo Panda de supermercados há mais de meio século em Califórnia e região. Com 4 lojas em Califórnia e 1 em Vila Reis, o Grupo Panda é sua melhor opção na hora das compras. Grupo Panda, aqui você tem a melhor experiência de compra, porque estamos fazendo sempre mais por você. Construir um lugar pra todo dia despertar cada sonho que vai se realizar. É sair, batalhar pra todo dia conquistar e a cada novo despertar comemorar. Quero agradecer, quero é viver, quero e vou comemorar, quero sonhar, realizar. Lojas Quero fazer parte dos seus sonhos é tudo pra gente. Atenção Califórnia e região! Hiperfarma Califórnia tem o Sabadão Premiado. Compre qualquer valor na Hiperfarma Califórnia durante a semana e receba um hiper cupom para concorrer ao hiper sorteio de diversos hiper prêmios todos os sábados. Venha ser hiper com a gente. Hiperfarma Califórnia, Rua João Voltarelli 46, na Praça da Igreja Matriz. Disque Hiper Entrega, Whats 988441966. Hiperfarma Califórnia. Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? Mais do que apenas um chat robótico ou um gerente inacessível, no Sicredi você tem um gerente que também é parceiro e recebe um atendimento próximo, resolutivo,
humano e digital. A maioria das contas oferecem soluções financeiras padronizadas. A melhor alternativa é ter ainda mais. No Sicredi, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para suas necessidades. Se você usa as soluções financeiras sem nenhum tipo de retorno, saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. O resultado não é bom quando é para poucos. Aqui no Sicredi, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Existe o individualismo e existe a cooperação. E ter uma conta onde o dinheiro rende um mundo melhor será sempre a melhor alternativa. Abra sua conta no Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Você está ouvindo Conexão Califórnia, o seu informativo da hora do almoço. A gente pode ficar aqui 2 horas falando das diferenças entre os Doutor, eu estou gostando tanto dessa conversa que por mim eu iria por 2 horas, mas eu sei que o senhor tem o seu compromisso de audiência. Eu quero só terminar aqui, né, com essa última pergunta, que é justamente essa questão aí do Conselho de Segurança. Nós temos aí um Conselho de Segurança ativo no município, até em função de um grande apoio que recebemos da Promotoria Pública e, obviamente, que o senhor também tem motivado. E o senhor liberou recentemente aí diversos materiais apreendidos pelo Fórum de Mariana do Sul para o Conseg de Califórnia, para que esse pudesse dar uma destinação a isto. Alguns desses aparelhos já foram direcionados e doados a partir do Conseg, outros estão em forma de adaptação para serem usados, né? Alguns, né, como baterias e alto-falantes antigos, estão sendo usados para venda e revertendo para o fundo do Conselho de Segurança. Como é que o senhor enxerga aí os conselhos de segurança dos municípios? Certo. Os conselhos de segurança eu vejo que é um importante veículo para a participação ativa, principalmente da comunidade, nas causas que envolvem a segurança pública. Porque muitas pessoas somente criticam, falam, mas tem que ser isso, tem que ser aquilo, tá bom, mas qual é a sua contribuição, então, que você poderia dar para a segurança da comunidade onde você vive? Né? Então, vamos estabelecer aqui esse conselho para a gente conversar com a equipe, com o efetivo da Polícia Civil, da Polícia Militar, com o promotor de justiça, com o judiciário e tudo mais, e pensar ideias em conjunto aqui, como um conselho mesmo, né? Que é como o próprio nome já diz, Conselho de Segurança, para a gente pensar ideias em conjunto e você aproximar a população tanto para questões de crítica, porque eu acho que crítica é importantíssimo porque gera reflexões, como para questões propositivas. Então, assim, tudo bem, mas o que você está reclamando aí que está acontecendo isso e isso na segurança da comunidade? O que você propõe para isso? Você está disposto a ajudar, então, botar a mão na massa? Então, eu acho que o Conselho da Conselho de Segurança, ele é importante para aproximar os órgãos de segurança pública da população em si, para que a população também tenha participação na questão da segurança. Porque a gente, muitas vezes, que eu digo porque eu também, como cidadão, antes de ser magistrado, a gente cobra muito das autoridades ou dos órgãos de segurança pública uma atuação firme, criminalidade, eu sei onde vende droga, eu sei onde não sei o quê. Então você participa de um conselho de segurança e pensa em ações em conjunto para você também atuar e auxiliar nesses órgãos, né? Então eu acho que assim, o conselho de segurança ele é muito importante para isso, para aproximar e permitir com que um cidadão comum que não participe dos órgãos de segurança pública tenha uma atividade propositiva e realmente concreta na solução dos problemas de segurança pública da comunidade local, entendeu? Muito bem. Nós estamos conversando aqui, o nosso bate-papo de hoje foi com o Dr. Gabriel, que é o juiz de direito da nossa comarca, Dr. Gabriel Kutiansky Gonzalez Vieira. E eu quero agradecer, doutor, a sua disponibilidade de estar conosco. Eu espero, né? Eu até tinha mais perguntas, mas o senhor tem audiência. Guarda elas para a próxima, eu volto. E eu espero recebê-lo outras vezes para falarmos sobre temas específicos, inclusive, mas eu quero colocar a Rádio Califórnia à disposição do senhor e da sua equipe do judiciário para o que for necessário em termos de divulgação e tudo mais. E as suas palavras finais, olhando para aquela câmera lá, para o pessoal que está em casa, para aqueles que estão nos ouvindo também através da rádio, o que a comunidade pode esperar do juízo da comarca de Maryland do Sul, o que a população dos municípios de Califórnia, Maryland do Sul, Rio Bom e Mauá podem esperar do senhor enquanto juiz? Certo, eu acho que o pessoal pode esperar, como já vem percebendo nesses 4 anos aí, comprometimento nunca faltou e nunca vai faltar, né? Porque é o que eu digo, se eu não quisesse mais, já poderia ter saído da comarca, ido para outra, ou comarca final e tchau.
né? Mas assim, eu acho que comprometimento é a palavra que vocês podem ter certeza de que a gente trabalha todo dia. E a gente, porque assim, seria injusto eu falar que sou só eu como magistrado, né? Eu tenho minha função como juiz, mas tem pessoas do meu gabinete, tem pessoas da secretaria, então da nossa equipe vocês podem esperar comprometimento, seriedade, e o que a gente pede também em troca é compreensão com a realidade da nossa comarca e com a estrutura que a gente tem de pessoal para atender a todos esses processos. E isso perpassa também pela conscientização da população de que litígio não é algo bom e não é algo necessário. O litígio, ele precisa ser exercido quando ele é estritamente necessário. Precisou ajuizar um processo, tudo bem. Mas tenta resolver no diálogo, tenta resolver extrajudicialmente, ou mesmo com o seu advogado. Propõe ali um acordo. E outra, ainda que já exista um processo em trâmite hoje no fórum, tenta conversar com a outra parte e apresenta um acordo ali para a gente homologar. Fala, doutor, pode marcar uma audiência de conciliação aqui, porque eu acho que nesse caso tem acordo. A gente pode fazer um mutirão de conciliação e tudo mais. Então, assim, acho que o que podem esperar é comprometimento e seriedade, porque se não fosse isso, a gente não estaria há 4 anos tentando resolver esses problemas. A gente tem conseguido ali no trabalho de formiguinha resolver esses problemas. E, ao mesmo tempo, a gente pede a colaboração também dos advogados e partes aí para tentarem sempre resolver os litígios dessa forma mais amistosa possível, com acordos, a conciliação e tudo mais. E a gente está de portas abertas para ajudar no que for preciso aí para esses acordos saírem. E resolve logo a vida da pessoa, né? Que nossa função é de pacificação social. A gente quer pacificar no tempo mais curto possível, né? Se um processo puder demorar 1 ano, 6 meses, 8 meses, 2 anos, que seja, ao invés de demorar 5 anos. Mas eu acho que todos os integrantes ali desse processo, eles podem participar para que isso aconteça. Então isso perpassa pelo juiz, pelos servidores, mas também pelas partes e pelos advogados. Então acho que todo mundo ali tem que caminhar em conjunto para o processo ser resolvido rápido, e isso perpassa pela conciliação, que eu sempre falo que é o melhor caminho para tudo. Maravilha! Foi muito bom o bate-papo, nós vamos aí para um intervalo. O programa não terminou, temos ainda aí mais 25 minutos, temos 2 notícias e temos algumas informações da cidade. Fique com a gente e daqui a pouco a gente continua aqui. Muito obrigado, doutor Gabriel, e se Deus quiser, em outra oportunidade, teremos aqui ainda doutor Gabriel falando sobre muitos assuntos para nós, principalmente pela sua forma de ser, de agir, e que retrata o que é hoje o Fórum de Marilândia do Sul e a Promotoria Pública da nossa comarca, né? Retratam realmente esta boa relação e esta oportunidade que temos de ter acesso a vocês enquanto magistrados, enquanto realmente responsáveis por estas áreas. E hoje o nosso programa vai ficando por aqui. E agora as despedidas, meu caro Joé. Hoje eu fiquei aqui mais só escutando, mas olha, eu vou dizer pra você, viu, esse juiz aí, rapaz do céu, que pessoa maravilhosa. Não, de uma simplicidade e assim, é isso que nós precisamos, de gente que realmente seja como a gente, né? Eu tenho que dar os parabéns à nossa comarca de Marilândia do Sul, que tem um juiz e um promotor público que está realmente aberto a toda a comunidade, e isso é muito bom, viu? Um abraço a todo mundo que mandou mensagem para nós, a todo mundo que esteve acompanhando, e se Deus quiser, amanhã nós volta, né, Antônio Carlos? Isso mesmo. Meu caro Zequinha. Muito obrigado por todos que estiveram acompanhando aí, obrigado ao doutor Gabriel que esteve aqui e trouxe assim grandes esclarecimentos para nós, e ele voltará certamente para estar conosco. Deus abençoe, tenha uma boa tarde de terça-feira, e se Deus permitir, amanhã nós voltamos aqui no mesmo horário. Antônio Carlos. Muito obrigado a você que esteve conosco, muito obrigado a você que acompanhou a Conexão desta terça-feira. Estamos indo embora, mas se Deus nos permitir, retornaremos amanhã às 11 horas com Fernanda Neme sentada aqui na bancada do nosso Conexão Califórnia para o bate-papo de amanhã. Fique com Deus e até lá.